Muito bem, então hoje vamos dedicar esta aula a fazer pontes entre a psicoterapia e a espiritualidade e de alguma forma olhar para alguns aspectos. É um tema enorme e um dos temas principais também da nossa formação de cara a sermos, a formar psicoterapeutas nesta área, que inclui o corpo, mais biointegrativa, que tenta incluir as dimensões todas. Este é um dos temas que é transversal durante a formação toda e que acho que cada vez é mais importante eu fazer com seriedade, com profundidade, e muitas vezes me pedem os alunos para fazer este tipo de aulas, até porque não só para refrescar, sino para ver como é que isto se pode adaptar também à nossa cotidianidade, a importância deste tema. E a importância de distinguir um pouco do que seria algo mais superficial ou mais pseudo-espiritual. Olha, de Porto Alegre, do sul de Portugal. Muito bem, diferentes lugares de Portugal e do Brasil. Ok. Obrigada pelas vossas mensagens aqui. E, portanto, hoje gostaria que a gente navegasse, e gostava que se deixassem afetar e que mexesse em cada um de alguma maneira, para depois podermos fazer alguma troca, porque a espiritualidade, o mundo transcendental, muitas vezes ele é mal entendido, e eu gostava de que pudéssemos entre todos contribuir para uma maior clarificação e saber para que me serve, ou como posso incluir e como posso entrar em esta dimensão mais espiritual, mais transcendental, e que não significa ir para nenhum sítio, senão significa uma coisa também bem no corpo, bem no somático também. Portanto, vamos navegar por esses assuntos, de acordo? Sim? Muito bem. Ok. Então, vou começar. Vos peço sim que, por favor, desliguem os vossos microfones. É importante para que a gente possa gravar e não tenha interferência. Ok, acho que já consegui ver quem é que tinha o microfone ligado. Muito bem, ok. Portanto, vamos lá. Podemos dizer que o conhecimento começa com uma espécie de sensação de surpresa, de assombro, né? E nós queremos conhecimento. E a maior parte dos que estamos aqui ou que estão aqui querem conhecimento. Mais ferramentas, sabermos mais sobre a vida, sabermos mais para ter mais conforto. E então a gente se assombra e se surpreende porque aprendendo, aquilo pode nos trazer mais qualidade de vida. Esse conhecimento nos pode trazer agilidade, nos pode trazer mais recursos, mais resiliência. Portanto, o conhecimento começa com a surpresa, com o assombro. Uau, que bom saber isto. A sabedoria já é diferente. A sabedoria é depois do conhecimento, às vezes nem tanto, mas às vezes também vem com muito conhecimento, é uma coisa muito mais experiencial. Ela sente-se e ela se transforma em algo que nos acompanha como modo de vida. A sabedoria se incorpora e, portanto, nos acompanha para melhorar não só alguns aspectos, mas ficar como uma espécie de forma e estilo de vida. O transcendente e o espiritual, ou a proposta, é exatamente isso. A gente também poder incluir o que a gente aprende, mas não para fazê-lo só num templo, só num retiro, só num momento em que eu faço um ritual. Isso é ótimo e pode ser mesmo muito interessante. Mas o objetivo dessas experiências, desses contactos, desses momentos presentes, seja com rituais, seja com pessoas, seja com meditação, seja com tudo isso junto, é para poder trazer isso ao cotidiano. E isso ter um efeito no meu cotidiano de maior satisfação, de maior clareza, de maior presença, de maior coragem para ficar afetado e ficar de alguma forma a fazer uma coisa dicotômica entre o bem e o mal, senão mergulhar mais no que aquilo que me acontece acontece porque é uma experiência vital
e me serve para o movimento, e até também retirar esta ideia de que para fazer um bom caminho espiritual há que fazer uma coisa muito de sofrimento, muito sofrido, e que só assim é que você é capaz de fazer um movimento evolutivo. E não tem por que ser assim, porque pode ser uma coisa gradual, pouco a pouco. E essa ideia do sofrimento vem de uma ideia também, às vezes, mal entendida religiosa, de que mortificando o corpo se purifica a alma, não é? Uma coisa muito mal entendida, mas que o processo de reconhecimento do meu histórico, da minha biografia, do que vou aprendendo, não tem por objetivo que tenha que ser através do sofrimento, embora às vezes aconteça, muitas vezes, mas sim a possibilidade de ter uma experiência mais plena e me sentir mais completo no meu corpo, nas minhas decisões, e trazer isso ao cotidiano. Mas eu gostava de falar de 3 aspectos que de alguma forma são aqueles que se ganham quando eu de facto faço com seriedade uma aproximação melhor ao mundo transcendental, ao mundo espiritual, que em realidade é a mesma coisa, ir para além do que soa, para além do que se fala, senão a gente mergulhar mais. Portanto, eu gostava de vos falar de 3 aspectos, e até para olhar em cada um de nós, cada um de vós também, como é que isso se manifesta, não é? 3 aspectos que eu ganho, depois falaremos também de alguns perigos, 3 aspectos que eu ganho quando eu de facto me dedico com seriedade a perceber, a fazer-me perguntas, a talvez meditar, a fazer um caminho de desenvolvimento como fazemos na escola para me transformar em psicoterapeuta. E quanto que isto é importante não só para qualquer pessoa que abra esta porta de questionar-se sobre a vida e a morte, sobre ser melhor pessoa, esta área, esta dimensão mais espiritual, cada vez mais sinto e penso que o psicoterapeuta, de qualquer tipo de área, precisa trabalhar-se muito a nível espiritual e a nível transpessoal, porque chega uma altura com o processo de desenvolvimento das pessoas que nos acompanhamos, que se não se abre essa porta, o caminho fica meio, porque o nosso lado espiritual, ele não está aí fora, ele está dentro. Ele convive conosco, portanto, em algum momento chega a curiosidade e até a necessidade de fazer uma elaboração interna, um contacto mais profundo com o sentido das coisas e com o céu e a terra, e também devolver ao cotidiano o sagrado, devolver ao cotidiano aquilo que deveria ter sempre tido, uma harmonia melhor com a natureza, com as pequenas coisas, com as estações, com as sensações, o assombro do conhecimento que eu falava ao princípio, a possibilidade de poder assombrar-nos e ficar com surpresa da sensação de estar vivos e de poder navegar pelos problemas e as dificuldades, não só como batalha, mas sim como algo que forma parte de uma experiência humana que inclui naturalmente esses solavancos, esses momentos de crise, e que formam parte. Portanto, eu gostava de falar destes 3 aspectos e vos convido a se observarem enquanto que estas dimensões estão ou não presentes na vossa vida. Uma das primeiras coisas que nos dá abrir para o mundo espiritual, para transcender, para meditar, para encontrar com o ritual, com a técnica, com o grupo, com a pessoa que a gente tinha escolhido, com a leitura, porque os caminhos para abrir esta perspectiva, esta área, são variados, mas o objetivo é muito semelhante. Então, a primeira coisa é que quando eu abro esta área, eu fico com a possibilidade de ter outra perspectiva. Eu amplio a capacidade de olhar de outra forma para aquilo que me está acontecendo. Em vez de olhar só para que, de facto, me está acontecendo algo errado, eu posso olhar quando é que isto aconteceu, como é que isto me está afetando, talvez não é tão grave, talvez vou à procura de mais respostas, abre-me a curiosidade, fico sem visão em túnel,
fico menos obsessivo, querendo só sair da situação de sofrimento. A perspectiva de poder, inclusive, sair um pouco do absoluto e poder pesquisar mais, ficarmos curiosos com outros olhares. É por isso que muitas vezes a pessoa que procura um caminho espiritual está procurando algo mais, ou porque está em sofrimento, ou porque tem que haver algo mais e não pode ficar tudo por aqui, ou porque teve um diagnóstico muito grave e então se depara com que quer perceber se há algo mais para além da morte. Às vezes é por uma questão muito violenta, muito crítica, que nós nos aproximamos deste mundo mais espiritual. Mas, sem dúvida, uma das questões que nos traz esta dimensão, que está sempre disponível, é preciso permitir-se abrir a porta, é que nos muda a perspectiva de como olhamos para os acontecimentos. Nos pode ajudar a vê-los de uma forma menos dramática, nos ajuda a talvez arriscar-nos a ficarmos mais afetados, percebendo que forma parte, nos ajuda a talvez ter mais compaixão pelo acontecimento a outras pessoas, nos dá talvez a perspectiva de não sentir que somos os únicos que estão a passar por isso e me a perceber que de facto o ser humano tem todas estas dimensões e polaridades e convive com elas desde sempre, são questões de sempre que se tem discutido na filosofia, nas diferentes áreas, países, continentes. Portanto, a primeira coisa que eu sinto que traz o transcendental, o transpessoal, o mundo espiritual, o abrir essa porta e abrir essa curiosidade, é que me pode ajudar a ter uma perspectiva muito mais ampliada de tudo, que traz consigo, sem dúvida, também uma maior resiliência, uma possibilidade de regular-me melhor internamente, a autorregulação, e também com o outro. E sem dúvida isso é muito importante, porque me faz ficar menos sequestrado pelo evento e muito mais em contato com a experiência. Porque o evento, quando eu fico sentindo que aquilo, por que me aconteceu a mim, a visão fixa de não é justo, a visão mais hermética ou absoluta de que é preto, é negro, é escuro, é um buraco, e que faço muito, mas não consigo sair, me dá uma visão pouco espiritualizada, pouco transcendental, não sobe no sentido de ir para além de, e me deixa num estado de sofrimento, que é diferente da dor. Lembrem-se que a gente na clínica não trata, e mesmo no processo de desenvolvimento também espiritual, não se trata a dor. O que a gente transforma ou cuida é o sofrimento. Porque a dor é inerente. A dor é inerente naquilo que nos vai acontecendo. Dor, prazer, angústia, alegria, tristeza, são as cores da experiência humana. É humano ter vulnerabilidade. E, portanto, a perspectiva quando muda, quando amplia, me dá a possibilidade de contactar muito mais com os meus recursos, me dá a possibilidade de voltar a ter curiosidade e ir à procura de respostas ou de perguntas. E isso me dá a possibilidade de contactar com outras pessoas e me dá a possibilidade, como muitas pessoas lhes acontece, de procurar tradições. Porque nas tradições espirituais, religiosas, xamânicas, temos muitíssima informação, muitíssimo conhecimento que se pode transformar em sabedoria e que se debatem com estas questões humanas, da tragédia, da alegria, do prazer, do sofrimento, das questões todas que nos ocupam, até do ciúme, da crueldade, da injustiça, da generosidade. E por isso, nessa perspectiva, eu procuro outras vias. E então, se calhar, fico encantado com os celtas, ou fico encantado com os sumérios, ou fico encantado com o budismo, e fico encantado também com o xamanismo. E fico me dando conta que, para além da crítica para mim próprio ou para o mundo, eu posso fazer um processo de descoberta.
e perceber que talvez o que me está acontecendo, que me causa sofrimento, não é só uma coisa dramática. É dramática também, talvez, mas forma parte do meu processo de aprendizagem. Como é que eu vou incluir isto na minha vida? Porque já chegou. Então, não posso expulsar. Portanto, a primeira coisa, e como você está escrevendo muito bem, é que eu sinto que a espiritualidade traz ao terapeuta também, ao psicoterapeuta, é a mudança de perspectiva, a possibilidade de mudar a perspectiva, a possibilidade de olhar para mais lugares junto com o seu cliente. E se o terapeuta abre, é um convite para outro. Portanto, primeira coisa é que nos abre a possibilidade de mudar de perspectiva ou ampliá-la. O nosso olhar, a nossa curiosidade fica diferente. Concordam? Sim? A mudança de perspectiva. É como se a gente pudesse, se fizéssemos a metáfora dos olhos a um lugar muito mais simples e material, eu quando me proponho a ver mais, meu pescoço se vira, meus olhos procuram mais longe, eu tenho à minha frente ou em algum lado o problema, mas eu posso olhar para a paisagem, para o landscape, para muito mais, e então posso encontrar também muito mais. Mas para isso me tenho que disponibilizar para o fazer. E essa vontade, ela vem sem dúvida, é do amor que tenho para comigo mesmo. Porque toda mudança criativa, ela vem do amor pela vida, da possibilidade de querer e ter esperança em que posso ainda conectar-me mais com algo de bom. Portanto, ela vem também do coração, da alma. Sim, Nietzsche dizia isso. Se optar pelo prazer e crescimento, prepare-se para sofrer. Também tem sofrimento, claro. Mas tem outra qualidade de sofrimento. O sofrimento desprovisto de curiosidade é muito doloroso, muito somático e parece que não acaba nunca. O sofrimento com uma nova perspectiva, e com isto que eu vou falar agora, a continuação, muda por completo a cor. Eu sofro, mas eu sei que me está ajudando a crescer. Eu tenho desencontros com lados de mim que não compreendo, e lados talvez caóticos, e abismos que habitam em mim e a minha vulnerabilidade, mas eu continuo presente. Em vez de ficar virando costas e negando que é uma experiência humana, quando estou no caminho espiritual, eu acolho o meu sofrimento como formando parte. E então, em vez de rejeitar, eu incluo. Não é? Portanto, a primeira é a possibilidade de ampliar, mudar ou incluir uma nova perspectiva, novas perguntas, novas questões, novos caminhos, novas filosofias, velhas tradições, honrá-las. São tão boas e tão interessantes. Portanto, a segunda coisa que eu sinto que traz também esta nossa dimensão e cuidar dela, é que dá o sentido. Termina dando um sentido ao que me está acontecendo. Porque como mudo de perspectiva ou amplio, eu começo a ter uma sensação de que, ok, sim, tem que ser. Acolho, incluo, dou um sentido, isto tem sentido. E a palavra sentido é muito interessante, porque dá um sentido, pode ser mental, e tem que lhe dar um significado, mas sentido também quer dizer de sentir. Meu corpo, que é o tradutor daquilo tudo que me está acontecendo, está sentindo o que me está acontecendo. Então, é um dar sentido a nível de ressignificação. Talvez me está acontecendo isto porque eu preciso, já que me aconteceu, eu com isto vou aprender, ou vou dar um momento de presente e de futuro que sinto que me vai ajudar, e meu corpo sente que é uma experiência somática também necessária. Me ajuda a respirar, me ajuda a estar em contato e, sobretudo, me ajuda a estar presente. Porque quando eu mudo a perspectiva e amplio como procurar mais respostas, sobretudo mais perguntas, e lhe dou um sentido, minha vida se conecta muito mais com a esperança. Minha vida celebra muito mais estar vivo.
minha vida inclui o que me está acontecendo, forma parte de um grande caminho e é uma coisa temporária, se eu a considero temporária. E então sei esperar melhor. A esperança é uma palavra que tem a ver com a espera. Se espera que em algum momento se faça um melhor contacto. E, portanto, o mundo transpessoal, o mundo transcendental, a espiritualidade, dá a possibilidade de mudar dessa perspectiva e dar um sentido, e senti-lo. E então, é nesse sentido, as minhas ações, as minhas opções, as minhas decisões, e nas quais eu posso também me enganar, claro que sim, eu sinto que precisam ser assim porque há um bem maior, porque há algo que eu preciso caminhar e preciso me mover. Então eu preciso decidir, eu preciso continuar a mover-me, eu preciso continuar saindo do lado do sofredor ou sofredora, né? Se eu, por exemplo, não mergulho nestes temas e não encontro sentido, fico no sofrimento, fico na perspectiva em túnel, só me acontece a mim, como por exemplo, em uma questão de dificuldade com a família, ou de uma briga, ou de uma separação, em que eu fico, como é que é possível que me esteja acontecendo isto? Eu que fiz tudo, não há uma questão interna. Mas quando se lhe dá um sentido, talvez eu mudo a perspectiva e começo a olhar para o histórico do meu relacionamento. E começo, se calhar, a me dar conta onde que eu talvez já abandonei antes, ou abandonei em parte, ou não me dei conta, ou estava fazendo outras coisas, ou não me dei conta que tinha talvez que questionar-me ou questionar a outra pessoa e tomar a minha parte. Este segundo aspecto da espiritualidade é, de facto, também uma forma de eu tomar a minha parte. E então, assim, dá um sentido que me está acontecendo. Que talvez eu vou ter que ser lançado para uma nova experiência e não só me agarrar à experiência que está a acabar e que pode durar muito tempo, pelo menos um ano ou mais algum tempo, até eu poder me derreter um pouco e não sentir tanta dor, porque tarda-se o tempo. O caminho espiritual não é fácil. Não é fácil, porque tenho que me deparar com a minha vulnerabilidade e ainda mudar a perspectiva e lhe dar um sentido, mas tenho que a sentir. Porque preciso que ela me ative, até mesmo somaticamente, um bom cortisol, uma boa dopamina, preciso que me abra o coração e soltar a oxitocina, para mim próprio também, e ser compassivo, e me massacrar pouco, e me criticar pouco. Uma coisa é estar atento e outra coisa é ser feroz com a minha crítica. Para dar sentido, é bom que a gente cuide de quanto a gente se fala daquilo que são as nossas vulnerabilidades, os nossos momentos nada heróicos e negros ou errados. E então aí dizer, pois, foi assim que foi. Não soube para fazer melhor. Também falhei aí, também não estive bem. E acolher aquilo com aquilo que será a terceira coisa que queria partilhar com vocês, sobre os aspectos importantíssimos da espiritualidade, que é ganhar a responsabilidade de minha vida. Não o controle, que é diferente. A responsabilidade de que aquilo que me está acontecendo, eu também sou coautor. Pode não ficar tão claro o que eu fiz, mas a forma como eu interpreto, a forma como eu estou presente, a forma como eu vou continuar com tudo isto que é o acontecimento e a minha experiência vital, pode mudar tudo. Então, a responsabilidade, que é uma palavra muito bonita, porque a responsabilidade que vem de resposta, é a capacidade de dar uma resposta. Que resposta? Agora que o evento já aconteceu, que resposta eu vou dar? Como me responsabilizo pela minha parte? Porque a espiritualidade séria, ela me devolve a mim a possibilidade de repensar o meu lugar no mundo, a minha existência. Como é que eu quero viver os meus dias? Que qualidades eu vou pôr ao serviço das minhas ações, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, daquilo que eu faço.
Que resposta eu vou dar perante a crítica externa, perante a catástrofe, perante a alegria, perante os elogios que recebo? Como é que eu vou me responsabilizar? Que resposta vou dar a este mundo que me rodeia? Porque todos os dias, nas micro-respostas e as micro-responsabilidades e grandes responsabilidades que tenho, estou fazendo opções. O tempo todo. Opções que vêm, às vezes, do lugar mais saudável, às vezes do lugar mais sombrio. Não é? Portanto, estas são as primeiras 3 coisas que eu gostaria de partilhar, que são necessárias, ou que a gente ganha enquanto pessoas e enquanto também psicoterapeutas super necessárias para fazermos um bom trabalho. E os que estão aqui, que se estão a formar como psicoterapeutas, o terão em conta, com certeza. E aqueles que estão pensando em se transformar em psicoterapeutas, os convido a que se questionem sobre isto. A mudança de perspectiva me traz a espiritualidade. O dar um sentido, de facto, à minha experiência humana, ao que me vai acontecendo, as pequenas, as médias e as grandes coisas. E o contacto com a responsabilidade do meu caminho, da forma como eu encaro o que me vai acontecendo, ir incluindo-lo na minha cotidianidade. Porque o mundo transpessoal não está na montanha, não está naquelas coisas que posso tomar, não está naquele lugar de retiro, não está na Índia. Aquilo tudo são lugares onde eu posso ainda me aproximar mais. E pode ser muito interessante. Mas a espiritualidade e a possibilidade de abrir isso está dentro de nós. E de uma forma amorosa, até a capacidade de responsabilizar-nos por amorosamente abraçar o meu sofrimento. E o sofrimento do outro. Mas como vou acolher o sofrimento do outro se não acolho primeiro o meu e a minha vulnerabilidade? Né? Portanto, essa é a primeira as primeiras 3 coisas que eu queria partilhar com vocês. E quanto é que é importante na formação a gente navegar por estas áreas e incluir, e nós incluímos desde o primeiro momento, a meditação, a reflexão, a cotidianidade, porque a espiritualidade não é um sítio onde a gente vai, é um sítio onde a gente se permite estar, que é diferente. A gente não vai para o mundo espiritual, a gente não vai para o mundo transpessoal. A gente abre a possibilidade de contato interno com algo que sempre existiu. Portanto, é uma porta interna que a gente abre, é uma permissão para estar em contacto e estar presente. Então, agora eu gostaria de que falar só mais um pouco sobre o que seria uma não espiritualidade. O que podia ser alguns dos perigos de uma pseudo-espiritualidade, ou como identificar. Das primeiras coisas que a gente precisa sair correndo, entre aspas, né? Quando a gente olha alguém, que pode ser um guru, um mestre, que acredito que o melhor e o maior mestre e guru está dentro de nós, e uma pessoa muito bem preparada, que podemos lhe chamar mestre ou professor, poderá ser alguém que me ajude a descobrir essa parte sagrada em mim. Mas quando ouvimos algum mestre ou algum guru que fala que ele ou ela pode curar-nos, cuidado. Ninguém nos cura. Nos pode ajudar a ver como é que a gente se encontra com a saudabilidade e com o healing interno, mas ninguém cura de fora para dentro. Se dão ferramentas e possibilidades para a gente fazer o nosso caminho. Mas quando a gente deposita a nossa responsabilidade no exterior e na mão do guru, do mestre, vamos mal. É perigoso. Porque das coisas mais significativas que nós podemos ver como bom caminho é a humildade. A gente precisa ficar chiquito, pequeno, perante a dimensão tão grande que é a gente se lançar ao mundo. E por isso, ser humildes e saber que não sabemos muita coisa, mas que estamos sempre sendo aprendizes, é muito importante. E por isso, o mestre mais mestre é aquele que tem que dar com seu exemplo a maior lição de humildade, de ser compassivo, de devolver o sagrado para nós mesmos,
de dar-nos as ferramentas para que a gente faça nosso caminho, de fazê-lo amorosamente. E se a gente está em uma coisa pseudo-espiritualizada, vem uma coisa que em clínica se chama o delírio messiânico. Não sei se em português, que o delírio do Messias, uma espécie de delírio no qual quando a gente não vai bem, não vai com uma melhor perspectiva, com um bom sentido e com uma boa responsabilidade no mundo espiritual, entra num delírio messiânico de Messias, no qual a gente se sente com superpoderes e sente que tem que convencer aos outros de ir nesse caminho, sente que está superior aos outros, e sente que tem sempre que estar em contato com algo muito extraordinário, uma substância, uma meditação, um isolamento, um lugar fora, e então é como se fosse esses lugares e fizesse algo muito extraordinário. A espiritualidade não tem nada de extraordinário. O que tem de extraordinário é que quando a gente sente cada vez mais que muda a perspectiva, que dá um sentido e que se responsabiliza, é que se sente que o que nos acontece, por pequeno que seja, é realmente extraordinário. Um beijo, uma carícia, um despertar, todos os dias, as pequenas coisas se transformam em extraordinárias porque elas são finitas, elas passam. Então, a capacidade de surpresa, como eu falava no princípio, a capacidade de assombro, que como começa o conhecimento, com a capacidade de assombrar-nos, se transforma em algo cotidiano. E então a ansiedade é menor, a angústia é menor, a dor no corpo é menor, e se sabe que grande parte das condições para haver remissões espontâneas de doenças graves é porque a pessoa entra nesse lugar de sentir esse lugar extraordinário e essa gratidão por estarmos vivos e essa mudança de perspectiva, as coisas não são tão dramáticas, portanto se retira estresse, as coisas têm um sentido com o qual se tem esperança, se tem mais oxitocina, mais amorosidade conosco e com os outros, e se tem mais responsabilidade. Eu não passo para o exterior aquilo que me está acontecendo de mal, de bom. Eu tomo minha parte e então eu não dependo tanto, fico mais livre, mais solto, mais coautor das minhas coisas e, portanto, preciso menos dos outros. E como se diz, eu acho que na oração da Gestalt, quando eu estou capaz de estar comigo e sentir-me bem e enamorado de mim, quando sinto que é bom e sou uma boa companhia, é quando, de facto, estou preparado para estar em vínculo contigo. Sim? Faz sentido que estou partilhando com vocês, pessoal? Sim? Good. Vamos respirar um pouco e ver quanto é que isto... Uau, quantas coisas vocês estiveram escrevendo. Exatamente. Muitas frases que nós temos da Bíblia, da espiritualidade, coisas e conhecimentos fantásticos, mas quanto disso, que é teoricamente muito bom dizer, mas quanto disso a gente aplica no cotidiano, porque frases e textos fantásticos que nos tocam profundamente, há muitos. E aqui já vocês colocaram muitos. Agora me pergunto quanto que a gente, quando se depara com uma crise, quando se depara com um filho que está doente, quando se depara com a guerra na Ucrânia, quando se depara com o racismo, quando é na sua própria pele, quando se depara com a falta de dinheiro, com estar no hospital, com um diagnóstico de câncer, de doença autoimune, quando se depara com choque, quando se depara com um divórcio, quando se depara com as questões da vida, quanto é que eu posso incluir esta mudança de perspectiva, isto lhe dar um sentido, responsabilizar-me pela minha parte, quanto que a gente pode o fazer, não é? Então, eu gostava de abrir agora um pouco para alguém que queira partilhar alguma pergunta, alguma partilha sobre isto, se isto faz sentido e quanto é que isto é importante para a construção do terapeuta, ok?
Portanto, acho que Tayana tinha a mão levantada, sim? Oi, Ok, Tayana. ouvindo? Ah, liga o microfone, que eu acho que toquei errado. Liga o microfone. Ei, Agora, agora, isso. Agora, 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 sim. pronto. Delmar, você estava falando e eu fui me conectando com esse lugar do terapeuta, né? Assim, o processo terapêutico parece que é esse lugar de espiritualidade, de reconexão e de conexão e de significar, né? Dar sentido. Quando a gente consegue, o terapeuta consegue se conectar com esse lugar e consegue não conduzir, mas se abrir de forma que possa incluir esse outro, o cliente, mas também transmitir esse lugar para o outro. A Claro. vida tem um sentido mais amplo, né? E termina sendo um trabalho de espiritualidade, espiritual também, da mesma forma, né? O Sim, processo, sim. né? Sem dúvida, sem dúvida. O trabalho É. terapêutico, se possível consciente, em que o terapeuta se apercebe que está caminhando a nível assistencial, é, é muito mais profundo quando fica nesse campo de intenção, de que a gente está de facto dando um sentido, de que de facto se estão olhando dessa outra forma e de perspectiva, e que não estamos trabalhando só um assunto que complica a pessoa e a assistência da pessoa. A gente não está trabalhando a neuroses, a gente está trabalhando a pessoa. E o terapeuta, em cada caso, em cada cliente, em cada sessão, está se trabalhando a si próprio. O processo nunca é em uma direção só. O processo é o tempo todo. E não é na sessão, é no momento em que você precisa pedir ajuda e me chega um cliente e me chama, o processo já continua. E então a gente fica envolvido nesse campo de possível transformação. Obrigada, Tayana. É. Osho, há tantas frases. Osho tinha coisas maravilhosas, mesmo que teve um final um bocado trágico, mas tinha coisas maravilhosas. Há muitos professores e mestres, ou chamados mestres, que têm coisas realmente fascinantes, mas a questão aqui é quanto é que a gente consegue incluir isto como um estilo de vida e não só algo para ir parcialmente. Patrícia, força. Então, boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse mais um pouquinho, porque não ficou muito claro para mim quando você diz assim: o sofrimento curioso é somático. Você falou isso, né? O sofrimento como? Curioso é Uhum. somático. Eu Ah, entendi certo? bom, não é tanto assim, mas sim. Eu já explico. Obrigada, Patrícia. Ok, obrigada. É, o sofrimento é somático porque ele acontece no corpo e porque tudo que nos acontece, o tradutor material da nossa experiência humana é o corpo, é o que sofre, o que altera, o que abraça, o que se separa, o que se dissocia até, mesmo aparentando, querendo não sentir, mas a um nível sente. Portanto, o sofrimento, sem dúvida, é somático, até porque se mantém mais tempo do que a dor. O sofrimento é, de alguma forma, a continuidade cronificada ou difícil da dor. A dor é o contacto com a experiência, e o sofrimento é a gestão que nega, que entra em contato com a neuroses que todos nós temos. E por isso o sofrimento, a dor é somática, mas pode ser passageira, é passageira, mas o sofrimento inclui a dor e fica no corpo. Eu fecho meu peito, eu fico doente, eu somatizo e faço a conversão orgânica. E quando eu aumento minha perspectiva e entro neste mundo mais transpessoal e aumento minha perspectiva, vem a curiosidade. Portanto, o sofrimento não é uma curiosidade somática. O sofrimento é algo somático, que enquanto esteja dentro de mim, me merma, ou me corta, ou me prejudica a curiosidade. Por isso eu dizia que o conhecimento começa com a sensação de assombro, de surpresa. Eu quero saber, e que bom que é saber. E isto me ajuda na minha vida. Bora lá. E na experiência de transformar o conhecimento em algo na minha vida, eu começo a ficar mais sábio. E então ter uma experiência que de facto sinto que me porta,
que me faz ganhar qualidade de vida. E então se transforma num estilo de vida, e se realmente eu quero ir mais, eu me começo a questionar e ter outras perguntas, e então a sabedoria amplia, perspectiva amplia, e por aí fora vamos entrando em uma dimensão muito mais saudável do sentido da vida. Ok? Obrigada, Patrícia. Obrigada. E a importância que o terapeuta, de fato, se questione sobre estes temas. Mergulhe nestes temas e procure, por isso dizia que mudança de perspectiva também é procurar tradições. Procurar através de canais de contato que agudizam os meus sentidos. Seja a música, seja os tambores, seja os rituais, seja a meditação. São ferramentas para o ser humano voltar a se lembrar quem é. Quem mais levantou a mão? Que percebi que havia aqui. Como vocês são muitos, não consigo ver. Força. Eu gostaria de falar. Ai, Laine, claro que gostarias. Que bom te ver, minha querida. Muito bem-vinda. Laine é uma queridíssima colega e amiga. Obrigada, Delmar. Saudades. Muitas saudades, querida. Muitas saudades. E você está falando do que a dor fica no corpo, no somático, né? E aí eu vou lembrar meu mestre querido, que é o Alexander Lowen, que dizia a espiritualidade do corpo. Sim. Porque como se a espiritualidade estivesse fora do corpo, né? Que estivesse em Deus e Deus está fora. Não, a espiritualidade está aqui, né? Então a sensibilidade, o afeto, tudo aquilo que a gente tem tá aqui nesse corpo, né? Um abraço é aquilo que a gente não dá faz tempo, né? Isso. E o que faz falta? Está faltando para nós isso. Então a gente deixa a espiritualidade mais fora. A gente está aqui no racional, a gente se vê só nesse lugarzinho aqui, nesse quadradinho, né? E aí está faltando a espiritualidade somática mesmo. Eu agradeço a sua colocação. Claro, claro que sim. Esse livro é maravilhoso. Obrigada, Laine. Claro que sim. A espiritualidade do corpo. Ali ainda por cima um livro fantástico de Alexander Lowen. Acho que todos são bons, mas este é um dos últimos e dos que mais gosto. Para mim também. Aprendi muito com isso. Sim. Muito bom. O livro é fantástico. E, sem dúvida, quando a gente sai desta dicotomia de não está fora do corpo, está no corpo, e as coisas não são boas nem más, a gente consegue mudar a perspectiva de que há castigo, de que há punição, da culpa, do pecado, toma uma dimensão totalmente diferente, que eu tenho que fazer um esforço, um sofrimento para mortificar o corpo, purificar a alma, ou que alguém está em algum sítio, em outra dimensão, com uma lista de quem se portou bem, quem se portou mal, o inferno. Tudo isso toma uma dimensão totalmente distinta, porque a minha perspectiva não é de castigo, de recompensa, é muito mais ampliado. Isto é uma experiência, de facto, humana, que inclui muitíssimas dimensões, e a gente não sabe, de facto, o que há do outro lado, mas não pode ser uma coisa má. Só pode ser algo evolutivo, como a gente está fazendo aqui, a nível de experiência. E mudar a perspectiva dessa polaridade mal, bom, e abraçar a experiência como algo curioso e algo que me é dado, inclusive quando envolve dor, amplia a esperança de que algo de muito interessante vai vir a continuação. E não quer dizer que não seja fácil, porque há vidas muito, muito complicadas e muito difíceis, como está acontecendo agora. Estamos a viver um tempo muito exigente. O desafio agora, com toda a política que há no mundo, com as guerras pandêmicas, com tanta coisa que nos tem acontecido, é um desafio agora a gente ainda procurar o melhor de nós, a nossa melhor versão. E isso se vê quanto melhor a pessoa está, mesmo quando adoece, a forma de adoecer é diferente, a forma de cuidar-se é diferente, a forma de lidar até com a dor física é diferente, porque lhe dá um sentido. Sim? Que mais? Desculpa, qual era o livro que há bocadinho da Sandra? A espiritualidade do corpo, de Alexander Lowen, é um bárbaro livro, fantástico, maravilhoso.
Há livros muito. Espiritualidade do corpo de Alexander? De Alexander Lowen, sim. Ok. Acho que se chama Espiritualidade no Corpo, né? Ela ainda sabe. Já colocaram lá, sim. Já Obrigada. coloquei aqui, já coloquei. É fácil de... Isso. Grata. Obrigada. E, portanto, a espiritualidade na psicoterapia, que é o nosso tema de hoje, é um tema que é fundamental, porque eu acho que quem quer navegar nesta área, como psicoterapeuta, não pode descuidar esta dimensão em si próprio primeiro, porque é difícil dar o que não se tem. E a espiritualidade não é só meditar. Meditar é uma das ferramentas necessárias, importantíssimas, para maximizar o contacto com o interior e aceder aos meus lados todos, à minha vulnerabilidade, aos meus recursos, é maximizar o contacto com o interior e minimizar o contacto com o exterior enquanto estou fazendo essa troca. Então, meditar é mediar entre o externo e o interno. E eu necessito tempo para me dedicar a mediar esse externo e o interno. E no meu interno eu posso ter acesso a lugares diferentes do meu cérebro, a memórias antigas, a uma sensibilidade maior, a uma mudança de perspectiva, a possibilidade de não criticar-me, e isso me abre, sem dúvida, a possibilidade de ser melhor pessoa, e precisa-se o tempo. E também perceber que meditar é diferente de imaginar. O caminho da espiritualidade tem muitos impedimentos também, interferências, porque habitualmente às vezes se começa com grandes expectativas e com muitos desejos, e a espiritualidade te ensina que tens que ir muito humilde, e não sabes nada, não sabemos nada. Precisamos ir aprendendo a conectar pouco a pouco com a respiração, com ficar parados, com ficar com o corpo que se mexe, com ficar para dentro, com esperar a que chegue a informação que tenho. E é difícil porque às vezes a gente está sempre desejando, querendo ir a algum lugar, imaginando. Portanto, o caminho espiritual é disponível para todo mundo. Porque é abrir-se para dentro para estar melhor para fora, né? E para poder dar e receber, mas tarda o seu tempo. E para o terapeuta, para o psicoterapeuta, é fundamental que não descuide este caminho, porque ao mudar a perspectiva e ampliá-la, também a dor do seu cliente, o sofrimento, o vai acolher de uma forma muito menos moral, menos com crenças, vai abrir muito mais e vai ajudar-lhe a que caminhe para um sentido, para que as coisas não sejam só brancas e pretas, e vai responsabilizar-se e responsabilizar o outro para que possa ir à procura dos seus recursos e poder dizer, contudo, a gente pode, porque a única coisa que nos mata é a morte. O resto, enquanto a gente esteja vivo, a gente pode mesmo navegar e procurar e sermos curiosos. Faz sentido isto para vocês, pessoal? Sim? A importância de incluir a espiritualidade na psicoterapia, no processo. E curioso que conforme vai passando o tempo, os próprios nossos alunos nos vão dizendo que depois de um processo de aprendizagem, aquela área vai chegando naturalmente. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma partilha? E como há uma questão aqui, não sei se... Fui eu. Exatamente. Como é que como os psicoterapeutas devem respeitar a espiritualidade de cada paciente? Claro, com certeza, Laine. Até porque o mundo é um mundo variado e com toda a diversidade e toda a mistura que neste momento, felizmente, estamos tendo de receber pessoas de diferentes lugares, nós podemos ser terapeutas e temos a nossa crença e respeitar que a espiritualidade não é bem não estamos falando de religião, mas há pessoas que se organizam muito mais com algo mais oriental, ou mais budista, ou mais taoísta, ou mais cristão, ou mais judeu, ou ortodoxo, e fazem o seu percurso e têm os seus próprios rituais. E daí a importância que o terapeuta não está interessado em um ritual. O ritual é uma ferramenta, mas sim está interessado no que a pessoa conquista e lhe ajuda aquilo que são as suas crenças, aquilo que é o seu caminho que tem escolhido para ampliar a espiritualidade, a sua perspectiva. E o terapeuta também ficar curioso
de como é que esse seu cliente faz esse processo. Portanto, é muito importante porque temos encontrado, e se encontra muitas vezes em supervisão, que se o terapeuta é muito rígido com as suas crenças, tenta arrastrar o seu cliente para um credo, uma crença, isso pode ser altamente prejudicial. Portanto, cuidado com quando nos vê um cliente, um paciente, vocês chamam como vocês quiserem, uma filosofia diferente, e nós precisamos abraçar. Precisamos respeitar, ficarmos curiosos e mudar nossa própria perspectiva. Eu tenho aprendido muito com meus pacientes que são muçulmanos, com os ortodoxos, com os judeus, com os ateus, com os budistas, com os taoístas, e fico curiosa. Quando me chegam pacientes que são de lugares que eu conheço pouco, eu estudo, eu vou procurar. Isso também nos ajuda a mudar a perspectiva. Portanto, o terapeuta precisa muito também querer saber com curiosidade o que a outro lhe move. Portanto, muito importante, Laine, sem dúvida. Posso compartilhar um pouquinho? Claro. Eu encontrei agora uma forma da minha espiritualidade que foi através de um pajé. O pajé é o xamã indígena aqui nosso, né, do Brasil. E aí eu tenho vivido com ele essa experiência de ir lá na mata, e aí ele faz ele chama banho de floresta, que é andar pela mata e tal, e tomar remédios, óleos essenciais que ele mesmo faz e que a gente cuida. E a gente está com um projeto agora aqui na Unicamp, em Campinas, da Farmácia Viva, onde a gente vai plantar, a gente está plantando e trabalhando com a espiritualidade do indivíduo nesse sentido. Tanto é que ele vai para lá agora em junho e me convidou para ir junto, aí para Portugal. Bom. Olha que bom. Olha, então temos que nos encontrar. Temos que nos encontrar. Mas claro que sim, Laine. Obrigada pela partilha. E, sem dúvida, quando a gente fala de espiritualidade, rituais há muitos e há pessoas que fazem coisas fantásticas. E quando se junta o alimento e se faz medicamento, ou se juntam as maravilhas que têm as plantas, que nos acompanham a vida inteira, e a gente pode se purificar ou pode aprender a cuidar melhor do nosso corpo, que é o tradutor da alma, muito melhor. E há pessoas que são grandes conhecedoras. Portanto, um ser espiritual, um ser que está encarnado, que está transformando tudo isso em algo também na sua vida cotidiana, também se interessa por cuidar melhor do seu corpo. E também se fascina e faz extraordinário o seu percurso quando conhece melhor os ciclos, os biorritmos, as estações, os alimentos que pode consumir melhor, aquilo que lhe faz bem, porque transforma o seu corpo num templo sagrado, que é o que sempre foi. O nosso corpo é algo sagrado. Como tal, deveríamos de respeitar. Portanto, a pessoa que é um ser espiritual respeita, honra os ancestros, honra as tradições, honra seu corpo, honra a natureza, e isso lhe faz sentir-se muito mais em comunhão, muito mais em conexão. E isso é também uma mudança de perspectiva, porque significa olhar para muitos mais lugares, a maravilha que nos rodeia. E então assim as coisas que nos angustiam, que às vezes são muitas, não é que desapareçam, porque o que nos angustia e o que nos preocupa ocupa o ser humano, mas às vezes fica muito mais ampliado e às vezes simplifica ou ajuda a olhar para o que nos está acontecendo não dessa forma, com tanto sofrimento, e sim de uma forma mais ampliada. Portanto, eu sinto que não é só uma ajuda, é um estilo de vida, a gente incluir a espiritualidade e esta visão na nossa vida, e inspirar os outros a que também o façam. E aqui um colega também faz uma última pergunta. Eu tenho uma dúvida, qual é a diferença entre religião, sendo esta ligação da espiritualidade e a meditação, sendo uma ação espiritual? Bem, a religião, na sua essência, que liga e que religa aos seres e religa as suas crenças, na sua essência, quando é de alguma forma bem feita, ela é espiritual, claro que sim. E nessa forma, a religião tem suas crenças, seus dogmas, seus rituais, e caminha ou promove que a pessoa ganhe
essas perspectivas e esse contato com o transcendental, com o sagrado e com o nosso aqui e agora, através dessas práticas. O que acontece é que às vezes a religião, como é entendida, como é praticada, desconectada da espiritualidade, parece que aí não é. E a pessoa segue os rituais desconectados. E então aí é algo que liga, mas liga só esse conhecimento não sábio e se faz de uma forma funcional. Essa religião não é espiritualizada. Há quem segue uma religião e segue os dogmas e segue os rituais, mas não aplica, não leva isso à sua experiência humana, com compaixão, com curiosidade, com amorosidade, faz as práticas, mas não pratica na sua vida. E então a religião, a pessoa que se considera religiosa, não é espiritualizada. É nesse sentido. Mas, sem dúvida, a base de todas as religiões é também nos lançar um caminho de descoberta de nossa melhor versão e de sermos melhores pessoas. Eu estou convicta disso. O que a gente, como humanos, faz com essa aprendizagem, com esse conhecimento, isso já é de cada um e de sua responsabilidade fazer um bom uso ou um mau uso, não é? Certo? Ok, pessoal. Portanto, nesta horinha o que queria principalmente era partilhar que esta visão é uma visão profunda e importante, a importância do psicoterapia incluir isso na sua abordagem, a importância de que isto é para o cotidiano, não é para fazê-lo fora em algum lugar só, sino trazê-lo para o cotidiano, e de que, de facto, dos ganhos que a gente tem quando abre esta perspectiva é uma melhor vida, porque dá mais sentido, nos dá uma responsabilidade e mais ferramentas para os desafios da vida e nos abre a curiosidade e a perspectiva de não ficarmos congelados, traumatizados, estagnados no evento, sino nós podemos sempre nos relacionarmos com a experiência que nos traz o evento, seja ela qual for. A espiritualidade nos move. O evento, o acontecimento, ou a dor, quando transformava em sofrimento, nos estanca. Portanto, a última coisa que queria partilhar por vocês é que a abertura disto nos traz um movimento da vida e a sensação que nos podemos mover com ela. E o fechar-nos e o estagnar-nos e o sofrimento e não achar que podemos fazer nada com isso, nos traz o estagnamento. E isso nos traz a dor, a mágoa, o sofrimento, a doença e o perca de sentido de vida, que é o que nós não queremos. Certo? Portanto, vos queria agradecer este tempo que estivemos aqui, esta horinha, espero que tenhamos outros momentos, e a importância de incluir este tema também porque, e cada vez mais na escola queremos dedicar tempo a estes assuntos, é também para chamar a atenção para quem é psicoterapeuta, para que procure mais sobre isto, para que estas discussões existam, aos alunos que vejo muito aqui, para que não descurem isto, e não é só na formação que tem isto, na formação abrimos esta porta, mas cada um tem que procurar o seu caminho também. E de cara à nova turma, que vamos abrir muito em breve, a turma já número 23, estão convidados a procurar informações, a querer mergulhar neste trabalho e neste processo de autodescoberta e também para poder ajudar os outros. Portanto, sejam muito bem-vindos a procurar informações, a contactar a escola, a sabermos mais juntos e a podermos fazer um caminho, seja na clínica social, quem queira se inscrever para receber acompanhamento, seja para as nossas formações, mas que a espiritualidade tem que estar sempre presente. Portanto, espero que isto vos ajude, que este pouquinho tempo que a gente tenha estado juntos abra a curiosidade, a mudança de perspectiva e a nossa responsabilidade para darmos um melhor sentido à nossa vida. Certo? Portanto, queria agora que a gente pudesse dizer adeus, abrindo os microfones para fazer muito barulho, para que a gente se pudesse, já que não se pode abraçar, pelo menos dar beijos grandes e desejar um bom caminho. Obrigada, Gratidão. Mari. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Boa noite. Ótima noite. Beijos grandes. Noite a todos. Até mais. Tchau, tchau. Bonita, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada.
Você ficou Sandra, muito querida, beijo. jovem. Ah, A sua Bye. aparência está muito jovem com esse óculos lindo. não estou. São vocês que são os vossos olhos. Estar aqui verdade, me é alimenta. verdade. Beijo. Linda. Eu cheguei tarde, estou na rua, mas estou assistindo. Você Fantástica. ficou muito, muito jovem. Muito obrigada. Muito obrigada. Os óculos trazem juventude. Isso. Obrigada. Delmar, depois eu quero falar com você. Manda-me um torpedo, como dizem no Brasil, para a gente marcar, para a gente falar, tá Não bem? fala mais isso. Isso é antigo. Me lembro quando vi isso a primeira vez para também de rir. Então, manda-me um WhatsApp para a gente falar, tá bem? Tá bom. Beijo. Beijos grandes, querida. Beijos a Obrigada. todos. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada a todos. Cuidem-se muito. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.